Olá, bom dia, 8 horas e 36 minutos, é sua Rádio StarNewsSantos.com. Estamos ao vivo para toda a Baixada Santista, é claro, pela internet para todo o planeta. A partir de agora, vamos trocar a sua atenção por muitas e muitas informações e vamos tentar ajudar em muita gente que ficou praticamente a noite e madrugada parado na rodovia Anchieta por conta de uma queda, vamos classificar assim, de uma passarela ontem na cota em Cubatão, na cota ali à altura do quilômetro 52, e segundo informações, por volta das 19 horas e 40 minutos tivemos esse acidente, né? E até instantes atrás, a informação é que só por volta de meio-dia que nós temos a liberação. Mas uma nota oficial acaba de ser emitida aí pela Ecovias, dando conta de que a rodovia foi liberada, né, com velocidade máxima de 20 quilômetros hora, olha, para a descida como para a subida do trecho interditado, desde ontem à noite. Em nota, a Ecovias, concessionária responsável pela rodovia, informa que a pista norte da Anchieta foi liberada às 6 horas e 27 minutos, na altura do quilômetro 52, onde ocorreu o acidente, e opera com duas faixas no sentido litoral para permitir a saída dos veículos retidos entre os quilômetros 47 e 52. Com isso, inicia-se a liberação gradual do tráfego em direção ao litoral de São Paulo. A empresa também informou que a colisão desta quinta, ontem à noite, na altura do quilômetro 52, provocou a queda da passarela sobre os dois sentidos da rodovia, sem provocar vítimas. Para seguir viagem, os condutores devem utilizar a rodovia dos imigrantes, seja para a subida ou descida da serra. Veículos pesados devem usar imigrantes para a subida. A Ecovia cita ainda que, para a descida da serra, recomenda-se postergar a viagem até a liberação da pista e normalização do tráfego no sistema Anchieta Imigrantes. O congestionamento, segundo o boletim oficial da Ecovias, emitido por volta das 7 horas da manhã, aponta que a pista sul da Via Anchieta, no local, deixa eu pegar aqui a nota completa, vamos lá, onde está aqui a nota total da Ecovias, havia pulado aqui, vamos abrir novamente, vamos lá com a nota oficial, pronto, está aqui o boletim emitido pela Ecovias às 7 horas, aponta que a pista sul da Anchieta, no sentido litoral, tem tráfego parado do quilômetro 47 ao quilômetro 52 e do quilômetro 24 ao KM 40, em função do acidente com a passarela. O tráfego também está parado na interligação do Planalto, sentido Anchieta, do quilômetro 8 ao quilômetro 1, por reflexo do acidente somados. Eram aí, então, 28 quilômetros de tráfego parados. Bom, eu comecei o programa diferente, já dando um bom dia aqui aos nossos ouvintes, ao doutor Roberto Monteiro, que já mandou a manifestação por volta das 5 horas da manhã, pois tem familiares que desceriam a serra e não conseguiram descer. O Antônio Sanches do Guarujá também mandando mensagens, pois tinha exame para São Paulo com a sua esposa e foi avisado para não subir. Sorte sua, Antônio, que você nem pegou a estrada para subir, né? Estamos ao vivo pelo Facebook, daqui a pouco também pelo YouTube, estamos nas maiores redes sociais de todas as rádios do mundo, com plataformas Radiosnet, radios.com.br, e a partir de agora, informação, jornalismo, prestação de serviço, é claro, a sua participação também, além dos nossos convidados que valorizam demais o nosso ponto a ponto, mesclando hoje ponto a ponto e painel do Porto também. Virginia, bom dia, o WhatsApp aqui da Rádio Star News, muita gente também mandando mensagens aí pelo WhatsApp, eu quero agradecer demais aí o implemento nas mensagens pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Virginia. 13-998-05-8709, repetindo 13-998-05-8709. E para aqueles que desdenham aí da popularidade já da Rádio Star News, pergunte para quantas pessoas estão mandando mensagem. Só dos buracos que nós tínhamos na cidade, que já avisando aqui que a prefeitura, juntamente com a Sabesp, a prefeitura cobra da Sabesp, muitos buracos por origem são de competência ou responsabilidade da Sabesp, já foram fechados, como Nabuco de Araújo, no Boqueirão. E tem gente que emitiu nota, Nabuco de Araújo fica no Imbaré, também fica no Imbaré. Mas as pessoas esquecem que nós somos uma cidade que tem canais, então elas cortam, mas o trecho citado era no Boqueirão, viu? Para aqueles que ainda não se localizaram na gigante cidade de Santos, tá? Outro trecho que foi pedido aqui era ali entroncamento do Oswaldo Cruz com a Torres Homens, também já foi fechado o buraco, então parabenizar as equipes aí das empresas contratadas pela Sabesp, monitoradas pela Prefeitura de Santos. Se a gente pedindo, Virginia, para trazer, aí a culpa é sua, viu? Você que tem que trazer. O Wagner Ramos, que era secretário até o ano passado, mas continua com a sua competência, ele como homem que está aí nas ruas e avenidas de Santos, para que nós possamos falar de tudo isso que tem acontecido no Viário de Santos, mais rapidamente a gente tem cobrado e a Prefeitura tem se manifestado também. Bom dia, meu querido doutor Emílio Puimi, que
é tanto buraco, ele tem feito uma mistura de veículo com 4 rodas e outro de 2. Vai dar uma parada com o de 2 que você vai sacolejar bastante, né? E ficou esses dias aí um pouco ruim, não pôde participar conosco, mas já está de volta para a nossa alegria aqui. Bom dia, doutor Emílio. O senhor não vai para São Paulo hoje. Bom dia. Não Sorte sua. Bom dia, Marcos. Bom dia, Virgínia. Bom dia, aos internautas e ouvintes. Não vamos para São Paulo, né, por causa desse acidente, mais um acidente. Acho até que a percepção minha é de que nós temos tido um acidente por dia desse tamanho, dessa gravidade, não, mas que acaba por interditar a via Anchieta, e nenhuma atitude é tomada com relação a isso, né? Nós vemos aí os caminhoneiros, parece, abusando da velocidade, causando acidentes que causam, por consequência, né, transtornos a muita gente que trabalha, sim. Os próprios caminhoneiros que transportam cargas ao Porto de Santos, e isso precisava uma atenção maior, não só da Ecovias, né, a concessionária, mas também da Polícia Militar, né, dos prefeitos da Baixada Santista, para que conversem com o governador e tomem uma atitude definitiva, né, com relação a isso. Não é possível a gente assistir esse assunto diariamente, e agora uma coisa bastante grave, né? Pelas fotos, derrubou uma passarela. Sim. Né? A gente ainda não sabe exatamente, né, qual foi como aconteceu a situação. Segundo o relato do próprio motorista, da Marimex, teve uma emissora de rádio que cometeu um erro, o seu apresentador falou, isso acontece no meio do jornalismo, diz que a empresa chamava-se Marmitex, mas não é Marimex. Ele parou por conta de uma barroa. Deixa eu colocar, parece que eu sou algoz da catástrofe, parece que eu sou aquele que fica esperando, e não sou. Justamente hoje nós temos um engenheiro, né, civil aqui, que pode citar, porque uma passarela cai desta forma. Teve gente que mandou, doutor Roberto é muito espirituoso, ele perguntou se as passarelas do sistema Anchieta Imigrante são feitas de isopor. Falei, não, doutor Roberto, não dá ideia, que vai que eles gostam da ideia, não é, tá? Mas também lembrar que o caminhão estava parado, e de repente o caminhão andou, e numa descida ele desce para baixo, não desce para cima, inevitável. Mas, além, né, desse incidente, ou acidente que derrubou a passarela, felizmente sem nenhuma vítima, como eu diria, pessoas, seres humanos, apenas materiais, né, caminhão, carreta, container, não tivemos. Mas também tivemos um pequeno naviozinho no Porto de Santos, canal do Porto de Santos, com apenas 50 mil toneladas de combustível, com leme preso. Esse meu convidado, ele costuma dizer às vezes assim para o aluno, você está com a roda presa hoje, não consegue prestar atenção na notícia ou na lição de casa? Meu querido Marcos Stort, engenheiro civil, experiente, professor universitário, como é que um navio fica com o leme preso? E aí, para nossa tristeza também, a Marinha Brasileira vive sonhando com uma nova, né, constelação, para não falar, uma nova roupagem com novos navios submarinos, né? E esse navio pegou logo 3, né? Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Eu sou engenheiro civil, mas não sou vidente, né? Mas vamos lá, vou fazer aqui a minha previsão. Mas eu trouxe o senhor. Minha previsão, vamos lá. Eu acho que o que aconteceu com o leme do navio foi a mesma coisa que aconteceu com o caminhão na Anchieta. Né? O condutor desceu do caminhão e o outro piloto do navio deve ter abandonado o posto, porque é um negócio inconcebível nós imaginarmos, no volume de tráfego que nós temos, tanto marítimo, né, quanto nas estradas, de que essas coisas ainda possam acontecer. Né? A engenharia, ela prevê o máximo possível de recursos para evitar que isso aconteça. Né? A altura mínima, afastamento dos pilares, o máximo possível para que não fique numa área de impacto provável no caso de um eventual acidente, mas não dá para pensar em tudo. Né? Sempre aprendemos no dia a dia. Eu acho que aqui fica uma lição para nós repensarmos a condição de execução de uma nova passarela nesse mesmo local, prevendo circunstâncias até mais graves como essa, ou seja, o ser humano. Brincadeiras à parte, que não é para brincar, mas o ocorrido aconteceu ontem já no início da noite, por volta de 19h30, com o relato seguinte, que 2 caminhões tiveram ali uma pequena... Sim, a Anchieta é bastante estreita para os caminhões que nós temos hoje. E o principal, esse corredor é principalmente utilizado pelos caminhões
principalmente para a descida ao Porto de Santos. E ali o relato do motorista da Marimex, que um outro caminhão bateu e quebrou o seu retrovisor, e ele, junto com esse outro condutor, pararam, né? E não sei, não vi as imagens desde o início, porque também parar na Anchieta, dependendo de onde for, é algo bastante perigoso. E bem difícil, não é todo lugar que você tem acostamento, tá? Exatamente. E por conta disso... Aquelas zonas de serra, principalmente, o 52 já é praticamente aqui embaixo. Tá? Nas cotas. Ali. Você já está, ou seja, praticamente no final da serra, e ali, eventualmente, você tem lugares como acostamento. Acho que é a cota 200. Provavelmente, 52 provavelmente é ali, tá? Aí mandar até um abraço para o meu irmão, o André, que trabalha na Mercedes-Benz, gostaria até de uma opinião, né? Eu não quero aqui julgar o motorista, quem sou eu, não sou juiz, não sou Jesus Cristo, mas me causa estranheza, porque se você para um caminhão em descida, no mínimo você põe o caminhão engrenado e travado com freio. E desligado. O caminhão, segundo ele, enquanto conversava, eu vi o áudio, não vou nem reproduzir aqui, porque não precisa, as pessoas dele. Ele disse que aí o outro motorista, olha o caminhão está descendo. E aí foi impossível ele fazer qualquer coisa, até pela grandiosidade e o peso, e o caminhão foi ao encontro, não da passarela em cima, e sim da sua pilastra de sustentação. Foi o que o levou à queda. Agora, sim. Vamos imaginar aqui, Emílio, o Marcos, como engenheiro... Que ele não tivesse colidido com o pilar. Exato. Olha o desastre que nós teríamos. O pilar foi até providencial. Vítimas. O que nós temos são milhares de pessoas paradas na estrada desde ontem, acredito que agora já estejam se movimentando. Segundo a Ecovias, agora há pouco, por volta das 6h27, já houve uma liberação parcial, né, em trechos para que os carros se movimentem sentido litoral, não sentido capital. Segundo a nota oficial que eu acabei de ler, da Ecovias, não é invenção nossa, nem da imprensa, mas o próprio Emílio comentava, um grande jornal televisivo dizia pela manhã, que o superintendente da Ecovia dizia que a liberação total só deveria ocorrer por volta de meio-dia e meia, né? Exato. Não é isso, Emílio? Exato. Por volta de meio-dia e meio, uma intenção, né? Boas intenções, a gente até espera que elas aconteçam, né? Os dois sentidos, né? Eles vão priorizar quem está congestionado, que certamente já estão se movimentando nessa hora. Né? A opção que a própria Ecovias nos manda aqui, eu estou com a tela aberta aqui também, o doutor Roberto me printou aqui, viu, doutor Roberto? Ele diz o seguinte, a opção é subir, quem vai do litoral sentido ao Planalto, utilizar-se somente pela rodovia dos imigrantes. Olha, brilhante descoberta da Ecovias, porque fora a imigrante, certamente congestionada nessa altura do campeonato. Exato. Até porque, normalmente, a Avenida Imigrantes, que não é mais uma rodovia, virou uma avenida ligando São Paulo, a Baixada e o contrário também, é o único trecho, que é a única opção que nós temos. Isso prova, inclusive, Marcos, eu ia até te perguntar como engenheiro que deve ter feito e deve fazer diariamente muitos cálculos. Por exemplo, eu estou aqui com um caminhão, graças a Deus, né? Por isso que o nosso querido Marcos Muniz, da Muniz Logística, diz: motoristas bem preparados, caminhões sempre verificados, sempre com manutenção. Pode acontecer? Pode, com qualquer empresa. Chama-se acidente. Acidente não tem previsibilidade. Né? A gente tem a previsibilidade do quê? Da manutenção, de prestar. Por isso o Marcos Muniz sempre bate na tecla que motorista fazendo percurso e descansando quando tem que descansar, não tem jeito, né? Mas como muito bem observou o Marcos Stort, graças a Deus existe engenharia que constrói pilastra. Se não tivesse aquela pilastra lá, o caminhão desceria a estrada e poderia pegar veículos, poderia pegar outros caminhões e poderíamos ter muito mais do que um acidente apenas com a queda da passarela. O Marcos, a gente sabe que toda obra é dimensionada por uma engenharia, pensando justamente na sustentabilidade daquele ponto. Um caminhão como esse, uma carreta com container, provavelmente estava cheio. O container estava cheio. Se for um container de 20 pés, é uma pesagem, se for de 40 pés, é o dobro. Mas imagina-se o quê? Um cálculo de estabilidade da rodovia para certos acidentes. Não para um caminhão em livre descida e de frente ali, ou na lateral, com um pavimento como esse. Não, ninguém dimensiona uma estrada para o mau uso, né? Que ali é exatamente caracterizado uma circunstância de mau uso. Né? Onde existe acostamento na Anchieta, que são poucos os trechos, né? Obviamente que ele foi feito por uma emergência para você parar.
né? Esta é a função do acostamento nas nossas estradas brasileiras. Se nós olharmos a maioria das estradas europeias, nem acostamento tem. Sim. Porque esse princípio de equipamento adequado e mão de obra treinada é levado ao extremo. Exato. E não ao contrário. Aqui a gente dimensiona por uma circunstância onde basta qualquer um de nós andarmos pela estrada. Terça-feira agora eu fui para São Paulo logo cedo para fazer uma perícia em engenharia e sol, 8 horas da manhã, na subida, e 3 carros conseguiram colidir um com o outro. Sem chuva, sem neblina, e conseguem bater na traseira um do outro na subida. Como é que você dimensiona uma estrada para isso? Você não dimensiona. Consequência, ficamos entalados ali mais 30, 40 minutos para poder se movimentar. Se me permite, Marcos, o Luiz Ribeiro, da área continental de São Vicente. Luiz, obrigado pela participação. Você disse que é a primeira vez que participa, parabenizando o jornal aqui, e disse que o filho dele voltava de São Paulo do trabalho e só chegou agora por volta das 7h15 da manhã. 7h15 da manhã. E segundo ele relatou para a empresa disse que ele poderia entrar no trabalho após o meio-dia. Trabalha numa empresa em São Paulo. Ele disse que era o caos total, porque não dava para voltar, não dava para entrar em nenhuma outra rota, e eles ficaram, segundo ele diz aqui o relato, abandonados, né? Porque ninguém prestou socorro a nada, auxílio como água, não se tinha banheiro. Ele disse, lamentável. E aí o Luiz, da área continental, pergunta, fala-se agora em um condomínio logístico na área continental de São Vicente para receber muitos caminhões. Eu fico perguntando aqui, será que é o correto? Não vamos misturar os assuntos, Luiz, tá? Eu entendi a sua preocupação, mas estou com o Emílio, estou com o Marcos aqui, temos vários temas, mas vamos pegar isso aqui. Lamentável, seu filho que deveria ter chegado ontem no máximo por volta das 20h30, chegou agora às 7h15 da manhã, isso porque conseguiu sair do local na área continental de São Vicente. O Emílio e Marcos, o Luiz tem uma preocupação em relação, vamos fazer significa o quê? Caminhões indo para aquela região. Caminhões é algo natural para uma cidade, inclusive o nosso querido Marcos Stort, ele virou assim um pauteiro de capacidade profícua do programa, e tem algo que ele mandou para a gente aqui, um texto muito interessante, que a gente daqui a pouco vai falar também, né, em relação às cidades portuárias, que muita gente não percebe isso, e foi muito bom, o Marcos mandou, eu havia lido, e falei, vou separar para que o Emílio e o Marcos possam comentar aqui também. Mas, Luiz, você está dizendo que o seu filho, inclusive, só vai iniciar o trabalho por volta do meio-dia, mas ele tem que subir de novo. Então, segundo a Ecovias, somente para imigrantes. Esperemos que seja ali limpa a rodovia, para que nós tenhamos o fluxo normalizado hoje para a Anchieta, que a Anchieta não para nenhum dia. A manutenção, a viabilidade dos caminhões para o porto, ela vai se dar assim também. Agora, Emílio, em relação a isso, o Marcos tem colocado bem, a gente tem uma divulgação de uma terceira via. Essa terceira pista, do Planalto para cá, até ela ser produzido o projeto executivo, iniciar a obra, a feitura da obra e término, vai para, no mínimo, 8 anos. 10. Tá bom. O professor está aqui, não vou contestar o professor. 10. 10. Tá. Essa é a intenção. Então, a intenção aumenta mais algum tempo ou não? A boa intenção, não, mas não. Quem sabe tem uma segunda intenção. Tá. Eu estou falando 10 anos, mas eu estou dizendo um negócio que a gente precisava para daqui a meia hora. É isso aí. Então, quanto mais a gente vai retardando, e a gente está falando de criar um pátio muito maior no porto, a gente está falando de adensar com mais um terminal que pode se transformar em um dos maiores do mundo, o STS-10. Eduardo, antes que eu me esqueça, alguém comentou que essa futura, pretensa, provável terceira pista vai poder descer caminhão? Segundo promessa do senhor Tarcísio Gomes de Freitas, descerão caminhões. Porque o traçado muda completamente, né? Quais caminhões? Não, segundo ele, todos. Pois é. Caminhão, bitrem, que até o Marcos Luiz falou, ele tem que ter, porque em 45 o caminhão era toco. 6 toneladas. Hoje você tem bitrem. Não existia nem container. Não. E a rodovia dos Anchieta, como muito bem já colocou o Marcos aqui, ela vem sofrendo ao longo dos anos várias interferências de trabalho. Reforços estruturais. Perfeito, reforçar. A Lúcia Castro disse que subiria também ontem à noite já para São Paulo, não foi com medo de não ter ali como subir. Ela que é do Gonzaguinha em São Vicente, diz que o seu filho é policial rodoviário e diz que inclusive a Ecovias ela toma conta de praticamente 90% das ações da rodovia, não mais a Polícia Militar. A Polícia Militar apenas veio como você...
Veio apenas a colaboração na área do policiamento da rodovia, mas que não teve acesso porque o congestionamento se transformou enorme, em mais de 23 quilômetros, segundo ela, no horário do acidente. Vamos fazer uma conta. 23 quilômetros, 2 pistas são 46 quilômetros, 46 mil metros. 46 mil metros, um caminhão desse vem de 20 metros, quantos caminhões nós temos? 2.600? Ó, a Dininha está lá em São Bernardo do Campo, dá bom dia agora aqui. Dininha está em São Bernardo. Essa é uma conta terrível. E aí, como é que... liberou o trânsito, né? Sim. Não vai ser devagarinho. Não. Porque ninguém consegue liberar o trânsito na velocidade normal operacional da pista, né? Antes do intervalo, Marcos e Emílio, a gente está falando aqui de uma coisa muito séria, a gente está falando do crescimento do Porto, daqui a pouco a gente vai entrar naquela matéria, a gente vai falar de muito mais coisas aqui importantes, quando a gente pode até pegar, por exemplo, aqui, eu até separei, né? TUP, né? TUP. Cuidado, hein? Você já confundiu o Marimex, hein? Não, eu não. Não, mas você falou aí. Você falou aí, hein? Eu disse que alguém comentou. Você está recebendo algum patrocínio da empresa que fabrica essas marmitas? Não. E olha, a TUP aqui não é a torcida uniformizada do Palmeiras também, viu? Porque TO... chama TUP também? TUP, tem TUP. TUP. É uma das mais antigas. É o TUP multipropósito, que pode colocar o Porto entre os maiores do mundo. Terminal portuário logístico no Cais Santista terá complexo para movimentar 20 milhões de toneladas por ano. Mas, Eduardo, me permita... Diga-me, totalmente permitido. Todos nós somos a favor do progresso, mas há pouco você falou aí, o ouvinte, o senhor Luiz, não é? Isso. Falou sobre a terceira pista. Então, nós temos que ter a quarta, a quinta, a sexta pista. Em vez de focarmos, então, na terceira, podemos já aproveitar que tem um projeto, fazermos quarta, quinta, sexta pista, porque o transporte no Brasil é essencialmente rodoviário. Tem que voltar o viés ferroviário. Né? Esse viés ferroviário foi o que progrediu toda a nossa região. Mas já que o Emílio tocou no assunto... Tem que reforçar, não pode ser só um anel rodoviário, tem que ser um anel rodoferroviário. Vamos lá, já que o Emílio tocou no assunto, com rapidez o governo tem que providenciar todos os estudos. Isso tem que chegar no ouvido do governador nessa sexta-feira. Governador, aconteceu esse acidente na rodovia Anchieta e não tem alternativa. A única é imigrantes. Agora, imigrantes não comporta em descida caminhão. Não, pode descer. O próprio meu xará aqui, o Marcos Muniz, ratificou isso. Você tem um equipamento de freio com ABS. Mas a rodovia não permite. Mas como é que você vai controlar e saber se aquele caminhão... Não, pois é, eles não têm esse equipamento. Esse caminhão aí parece... Eu não sei nem se ele tinha freio. Parece que é um caminhão de autônomo. Não consegui ver. Ele pode ser um freelancer, né? Contratado especificamente para isso. A empresa também tem isso. Mas a empresa, inclusive, ontem também já emitiu uma nota se solidarizando. É uma empresa séria, a Marimex, não tem por que duvidar da Marimex. O motorista que vai ter que esclarecer o que aconteceu na verdade. Mas vamos lá. Não seria interessante agora e necessário já partir, como muito bem lembrou o Emílio, vamos pensar nessa rodovia que sairia do trecho do Rodoanel Norte, segundo informações do governo estadual, e já providenciar essa de menor extensão, que é Parelheiros, Mongaguá e Itaém? Repito, desde a concepção da primeira pista da Imigrantes, já existia esta ideia de se ligar... Até com as liberações ambientais. Se ligar Parelheiros a Mongaguá ou Itanhaém. Para focar o litoral sul, porque todos nós que já tivemos oportunidade de descer a Imigrantes numa sexta-feira, principalmente, ou uma véspera de feriado, a gente observa que 60% do volume de tráfego vai em direção ao litoral sul. Corretíssimo. Perfeito, Marco. Aí você tem mais um pedacinho que vai em direção ao litoral norte, via Guarujá, né? Sim. E eu diria que 20% segue pela Imigrantes para poder ter acesso a São Vicente e aqui a Santos pela alça de acesso, né? Que é um número bem menor. Então, o caminho já está feito, já está demonstrado. Certamente nós precisamos dessas duas circunstâncias, porque nós temos demanda para isso, né? E voltarmos o esforço para o transporte ferroviário. E deixar bem claro, o Roberto Cláudio, hein? Nome bonito, hein? Ele está falando também de São Vicente, dizendo o seguinte, ontem mesmo já se demonizou todo o transporte que vem ao porto, que são os caminhões e carretas. Vale lembrar que em porto tem que ter caminhão.
Não tem jeito, tanto para a ida como para a volta. E essa questão de demonizar, o Roberto Cláudio, você está citando aqui, que você ouviu até em emissoras de televisão, você disse que eu não vou citar o nome da emissora que você está dizendo, que eu acho ela é uma emissora que eu já acho de rádio e TV extremamente radical, né? Dizendo que o Porto de Santos é um porto inviabilizado. Fala quem não tem conhecimento, fala quem não sabe. Então, eu não vou partir desse princípio. Você está falando aqui respeito, né? Você está dizendo o teu viés político. Aqui é um espaço democrático. Então, eu recebo a tua colocação, mas eu tenho um engenheiro de formação, professor universitário, que é o Marcos Storch. Tem aqui um advogado que interpreta muito bem leis, muito bem preparado, muito bem conceituado, que é o doutor Emílio. Então, não vou entrar no viés que você está citando aqui, mas eu vou te auxiliar no seguinte sentido. O problema já está aí. A gente não tem que debater o problema, a gente tem que debater as soluções. A gente vai para um rápido intervalo, às 9h01, e um abraço para você. Eu peço que você tenha calma aí, você colocou alguns nomes, inclusive, citando prefeito de São Vicente, prefeito de Santos. Só fazer uma correção, viu? Não existe rodovia dos imigrantes em Santos, viu? Rodovia Imigrantes é São Vicente. Santos só é compreendida trecho da rodovia Anchieta, por isso mais prejudicada ainda, né? Quando você fala que há uma estupidez do prefeito de Santos, de São Vicente, em relação a Anchieta e imigrantes, o prefeito de Santos não tem, o município de Santos não tem, né, trecho da rodovia dos imigrantes. Isso aí não é problema de você ter o desconhecimento, a gente está aqui para auxiliar também, né? Mas nós vamos ao intervalo, só deixando uma notícia aqui. O senhor vai para o Rio de Janeiro domingo, senhor Emílio Rio de Puino? Janeiro? Não pretendo. Não vai. Não tenho intenção. O senhor vai dar uma passeadinha no Rio de Janeiro, senhor Marcos Storch? Eu já estive na semana retrasada, não né? Da minha pergunta, por favor, domingo. O senhor foi semana passada? O senhor errou no final de semana, então. Errei. Será? Errou. Será que as minhas intenções não foram corretas? O senhor sabe o que eu vou falar. O senhor tem ideia do que eu vou falar. Envolve bebida alcoólica? Não. Puxa vida. Eu vou falar o seguinte. Dá uma pistazinha aí, né, Emílio? Ajuda a gente aí. Você está provocando o governador. Mas uma dica. Você está falando pista? Pista? Lembra Imigrantes Anchieta. Será? Então vamos lá. A terceira, como diz o Emílio, a quarta, a quinta, a sexta, sábado e domingo também? Eu vou dar uma pista para o senhor. Eu vou dar uma pista para o senhor. Dia 16 agora, que é domingo, mais conhecido como domingo. É verdade. O senhor Jair Messias Bolsonaro diz que será candidato, ou dirá que será candidato a presidente da República, e mais, ele está pesado. Ele diz que o senhor Tarcísio Gomes de Freitas será candidato à reeleição pelo governo do Estado de São Paulo, ele que, inclusive, junto de Silas Malafaia, seu amigo... Não conheço, não privo dessa relação com ele. Estão organizando um evento com motociata, carrociata... então é o Emílio. Passeata... O Emílio não quer falar. Para mais de 1 milhão de brasileiros e brasileiras que vão ali tentar movimentar um grande fluxo de brasileiros para prover, quem sabe, a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Espera-se mais de 1 milhão. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, disse que estará santista. Presente. Você podia ter pulado dessa parte, porque ele tá tão mal, né? Gema. Não, isso é coisa de carioca, Emílio. Não vem provocar, não. É que ele agora é um misto, então... Perfeito. E aí me disseram que foi mandado um convite para o senhor Eduardo Paes. Ele falou, nem recebo. Olha como está o Rio de Janeiro. Mas, brincadeiras à parte, então os senhores vão para o Rio de Janeiro. Domingo, é esperada uma movimentação de mais de 1 milhão de brasileiros. Você estará lá, Eduardo? Não, eu estarei aqui em Santos trabalhando. Mas você pode trabalhar no Rio de Janeiro também, ué. Eu não tenho nenhuma cumplicidade com o Rio de Janeiro. Não tenho. Acho que muita gente irá participar, acredito. Não sei se. Mas você já foi. De público? 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. 1 milhão? Não, 1 milhão de pessoas. Eu não acho que o ex-presidente vai mobilizar essa quantidade de pessoas, não. Mas, preste atenção, ele está acreditando que a motociata... O senhor tem moto? Eu tenho, mas eu detesto aglomeração. Então tá bom. Pois dessa, só me resta dizer o seguinte, a Virgínia, para me acalmar, no domingo, ela vai, já no sábado à noite, se tiver congestionamento, não tem problema, eu aumento o volume, termos especial de um cantor fantástico, né? Que já não está mais entre nós há alguns anos, chamado-se Roy Orbison. Ou como que eu gosto brasileiro, Roy Orbison, não tem problema nenhum, não vai alterar o produto. Especial sábado às 20 horas, domingo, reprise de Roy Orbison. Quem assistiu Uma Linda Mulher? Sim, na época na tela grande. Então, lembra da música? Sem dúvida. Pretty Woman?
de autoria de Roy Orbison. Então, para quem não conhece, Roy Orbison, Pretty Woman, uma das músicas mais regravadas da história. Ele que teve uma história triste, inclusive, já que eu estou falando de motocicletas, perdeu a primeira esposa, num acidente de motocicleta, em uma rodovia lá dos Estados Unidos. Então tá aí, especial Roy Orbison, e eu volto com muito mais informações. Alô, Rogério Perim, em São Bernardo, estou devendo uma ligação para que possamos conversar. O Rogério que está em São Bernardo e conhece muito de rodovia e de caminhões, pois foi CEO da SATA muitos anos lá em São Bernardo, uma empresa que tem 4 pátios gigantescos no Brasil, uma empresa com sede, a sua matriz em Minas Gerais, e ele foi, se você tem ideia, Emílio e Marcos Storti, quando eu visitei lá, uma das vezes que eu visitei, o pátio da SATA em São Bernardo, ele conseguia reunir 12 mil veículos 0 km de montadoras e uma infinidade de carretas cegonhas, né, que são gigantes para transportar. E elas também vêm para a Baixada também, viu, gente? Rápido intervalo. O país inteiro, né? País inteiro, né? E como o meu querido Emílio Puemi é um adepto da política norte-americana, como também nosso Marcos Storti, antes, só uma notícia aqui. Com Donald Trump, olha só, com Donald Trump à frente do comando do governo americano, há 50 anos no poder, né? Aí você fala assim, 50 anos? Não, 50 dias, tá? Porque teve um jornal americano que disse que parecia 50 anos. Viver em Washington hoje é sentir-se com uma presença de destruição. Já o jornal The New York Times diz: o presidente americano trabalhou mais do que qualquer um de seus antecessores, os ex-presidentes americanos, modernos para esvaziar as fundações de um sistema criado há 80 anos. Segundo o New York Times, já está acontecendo o que não se imaginava tão rápido. Fuga de investidores preocupados com as medidas de Donald Trump e seus asseclas, rebaixando, inclusive, o principal índice da Wall Street. Sabe o que significa? As bolsas só têm caído. Há quem diga que tanto republicanos como os democratas esperam que, após outubro, até o possível impeachment de Donald Trump seja apresentado no parlamento, pois teremos eleições para o parlamento norte-americano. Veja o buraco que o americano arrumou, mas que reflete e manda reflexos para o mundo inteiro. Então, daqui a pouco a gente também vai comentar sobre isso. E segundo os analistas do mercado interno, dizendo que a tarifação de 25% do aço e dos minérios brasileiros, não vai atingir, não. Pelo contrário, segundo os especialistas de mercado, atingirá tanto o mercado mundial como o mercado nacional. Ninguém fugirá. Eu vou um rápido intervalo e, como o Marcos Storti disse, uma receita para esse momento: o café está caro? Taca muito açúcar, que ainda está barato, para ficar mais calmo. Eu volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ngplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingplus.com.
Comunicado: a Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal completa. A M. Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados Fala Edu, Virgínia, boa tarde, tudo bem? Estou aqui no Porto de Natal, aqui no Rio Grande do Norte, acompanhando aqui a preparação para a próxima safra de frutas que vai ter agora no ano de 2025, tá? Com alguns problemas aqui no Porto, está com problema de calado, então vai ter que fazer algumas mudanças aqui para conseguir fazer essa safra acontecer nesse porto, tá? Mas é isso daí, a estimativa é que tenhamos mais um crescimento, uma safra com crescimento de 15% agora em 2025. E por aqui escoa principalmente frutas como melão, da região de Mossoró, aqui em Rio Grande do Norte mesmo. E também vem muita coisa de petrolina também, principalmente manga, tá ok? Um abraço para vocês, tamo junto aí no painel do Porto. Tá aí, ó, nós tivemos o nosso Emerson Dias, ó, o vídeo que acabou de entrar, enviado lá do nosso porto, lá do PECEM, né? Mandando esse vídeo para a gente. Obrigado, Emerson, trazendo aí problemas de profundidade para o calado dos navios, dificuldades, inclusive, para que se movimentem cargas lá. E olha, Marcos Emílio e Marcos, me parece que essas questões de problemas portuários, elas não residem apenas no Porto de Santos, não. Elas residem em vários portos do Brasil e a gente vai ter que ter soluções para isso, né? Ô Marcos, eu vou pedir para você agora, eu tenho até um tema bastante importante a gente falar em relação também aí à situação toda, mas você me mandou e eu achei interessante, eu li, e primeiro, né, a questão do dilema das cidades portuárias, o texto do Roberto Pavec, que é economista e professor universitário. Sim, você pode convidá-lo para vir aqui. Muito, olha, um texto brilhante, simples, objetivo. Ele está sempre disposto a contribuir. Olha, eu adorei, você até agradecer, porque tem gente que fala assim, eu mando um e-mail, a pessoa, eu costumo ler, só se eu não vira para ficar lá para baixo, mas eu costumo ler. Mas ele tem razão. Ele tem razão. Gostaria que você até explanasse. Ô, Emílio, você teve a oportunidade de ler esse texto ou quer que eu replique ele aqui em algumas partes? Então eu vou replicar. Replica até porque quem está nos vendo e ouvindo provavelmente não teve acesso a essa informação. Eu vou replicar aqui. É muita informação que a gente recebe todo dia. E é um texto, parabenizar aí ao Roberto Pavec e o jornal A Tribuna, né? Que é uma coluna do jornal A Tribuna. Eu vou aumentar aqui, ó. E ele começa no seguinte: os portos são reconhecidos como motores de desenvolvimento econômico, impulsionando investimentos, gerando empregos e fortalecendo as cadeias logísticas.
o que amplia a competitividade do país no comércio exterior. Por essa razão, governos pelo mundo investem na expansão portuária. No entanto, estudos recentes revelam que para cidades que abrigam esses portos, a realidade é mais complexa, exigindo uma análise cuidadosa sobre como esses investimentos impactam não apenas na economia, mas também na qualidade de vida das comunidades locais. O estudo do National Bureau of Economic Research nos Estados Unidos ilustra essa complexidade. A pesquisa mostrou que cidades com grande movimentação de contêineres não registraram aumentos populacionais significativos após a instalação dos terminais, contrariando as expectativas de que o dinamismo econômico tornaria essas localidades mais atrativas. A explicação para esse fenômeno está nos efeitos colaterais do crescimento portuário, como saturação de infraestrutura urbana, os impactos ambientais, a escassez de espaço. Esses fatores podem reduzir a qualidade de vida, neutralizando parte dos ganhos econômicos gerados pelos portos. A localização geográfica dos portos também tem um papel nesse cenário. Cidades como Hong Kong e Singapura acrescentam desafios crescentes, à medida que os setores como tecnologia e serviços financeiros se tornam mais rentáveis. O custo de manter grandes áreas urbanas dedicadas a operações portuárias aumenta significativamente nessa condição. Ponto aqui. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, por exemplo, o tráfego relacionado ao porto representa até 85% do fluxo de caminhões em algumas rodovias. Já em Antuérpia e Rotterdam, na Holanda, por exemplo, e também na Bélgica, você tem os portos ocupando 30% da área metropolitana. Curiosamente, os maiores beneficiados pela expansão portuária nem sempre são as cidades que abrigam os portos, mas sim suas cidades vizinhas. Um estudo publicado pelo Journal of Urban Economics aponta que, devido à necessidade de grandes áreas para a instalação de terminais, o crescimento populacional e econômico tende a se concentrar em regiões com menor densidade demográfica, imóveis mais acessíveis, por aí vai, né? No Brasil, esse fenômeno pode ajudar a explicar, por exemplo, o tal motivo de Santos e Guarujá, que abrigam a maior parte do Porto de Santos, crescerem 2,61% e 2,65% entre 2022 e 2024, respectivamente, enquanto Praia Grande, cidade vizinha, registrou um aumento populacional de quase 2 vezes maior, 4,47% no mesmo período. Diante desse cenário, algumas cidades encontram caminhos alternativos, exemplos de Londres e Nova York. Por exemplo, transferindo gradualmente suas operações portuárias para áreas mais afastadas, liberando espaços em suas regiões centrais para setores de maior valor agregado, como tecnologia e serviços financeiros. Essa estratégia não apenas reduziu gargalos logísticos, mas também permitiu que essa cidade se reinventasse, atraindo novos investimentos e diversificando sua economia. No caso de Santos, no entanto, as limitações geográficas e os custos envolvidos na transferência das operações tornam essa estratégia inviável. Ainda assim, os estudos deixam um alerta importante para os gestores públicos e é fundamental promover um crescimento equilibrado que diversifique a economia, estimule novos setores e preserve a qualidade de vida da população. Caso contrário, essas cidades correm o risco de se tornarem reféns de sua vocação portuária, limitando-se a um potencial de inovação e desenvolvimento econômico. O desafio das cidades portuárias pelo mundo é cada vez mais complexo. Quanto maior e mais dinâmico o porto, maior será o impacto no ambiente urbano. Portanto, não basta expandir a infraestrutura portuária. É essencial adotar uma visão estratégica que equilibre crescimento, diversificação econômica e bem-estar da população. O verdadeiro progresso não está apenas na expansão dos portos, mas na construção de cidades que prosperem para além deles. Texto, repito, Roberto Pavec, economista e professor universitário. Pode ter um acréscimo de algo que a gente não concorda 100%, mas ali, em linhas gerais, é uma observação, Emílio. Se você não tinha os ouvintes também, está aí o texto do Roberto Pavec, professor e economista. Esse texto consegue desenvolver toda a situação que nós temos aqui na região. Ele fala aí do crescimento de Praia Grande, né? Isso também tem muito a ver não só com o porto, mas com o boom imobiliário que provocou aqui o aumento do valor dos imóveis.
Santos é uma cidade que há décadas a população não cresce, não vai para frente nem para trás. Isso mesmo. Se mantém estável nos 400 e 20 e poucos, né? Poucos mil, né? Isso é até fruto dessa análise que ele faz aí. E Praia Grande é a cidade que a gente sabe que se desenvolveu mais na região. É bom isso, mas ao mesmo tempo provoca gargalos aí. A estrada não comporta, a gente está falando da pista da Imigrantes, os acessos à Praia Grande já não comportam mais a quantidade. Basta você ir para lá nas 8 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, aquela estrada principal Padre Manuel da Nóbrega, não? Padre Manuel da Nóbrega. Ela já é completamente congestionada, ida e volta, praticamente para, principalmente próximo ao Curvão. E tudo com direção a Santos, entrada e saída de Santos. Entrada e saída de Santos. Você vê totalmente congestionado, característico dessa circunstância. Então, mas aí, só aproveitando isso, esse texto, na sua fala, Emílio, quero que você continue citando, só para passar aqui para os nossos ouvintes também, que a Autoridade Portuária de Santos, junto com a Comissão de Portos que existe em Brasília, que, se eu não estiver equivocado, é presidida pelo atual deputado Paulo Alexandre Barbosa, ela cancelou a audiência sobre os pátios, e todos eles, Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão, que aconteceria hoje aqui em Santos, tá, para debater isso. E nos causa uma certa preocupação, porque a gente percebe que é algo que vai ter que acontecer, né? Cubatão é uma cidade que já se colocou à disposição contrária de receber esse pátio na área de origem, né, ali, a Ilha do Tatu. Ela está oferecendo uma outra área ao lado da Cônigo Domênico Rangoni. São Vicente tem um condomínio logístico que eu acho que é viável, que é na área continental. Espero que isso possa ser resolvido, mas é uma paralisação que nos causa um pouco de preocupação, porque a gente sempre sabe que a gente tem a divulgação e muitas vezes a gente espera anos e anos e anos e nada acontece. Esse é o caso, né? Desse assunto. Ele já há bastante tempo falado que vamos ter pátios aqui, já foi tentado algumas situações que não deram certo, e parece que os prefeitos, né, esse cancelamento deve ter a ver muito com a decisão dos prefeitos, São Vicente, Cubatão, principalmente, e que já se negou a ceder o primeiro local que foi aventado. Sim. Não é? Mas é preciso que todos os prefeitos da região, não só as cidades aí diretamente envolvidas, se juntem, né, e se coadunem num esforço para que essa situação seja resolvida. Talvez não só numa cidade, mas em várias cidades possam ser, desde que a logística permita, né, seja interessante para a logística, sejam construídos pátios para que a gente desafogue essa situação. Sim. E trate também os caminhoneiros de uma forma mais adequada, né? Porque hoje eles ficam jogados por aí. Não, e que atenda a legislação, né? Que foi estabelecido por lei, que ele tem que descansar depois de uma jornada de trabalho. Ele vai descansar aonde? Hoje ele não descansa. Com que segurança? Exato. Com que infraestrutura? Nosso querido Marcos Muniz sempre debate aqui, os motoristas, principalmente mulheres que são caminhoneiras, elas não conseguem ter um ponto de apoio para um banho, para uma alimentação. Claro que por exemplo, a promessa desse terminal, nesse estacionamento, deixa eu me corrigir aqui, da Ilha do Tatu, justamente será isso. Não apenas estacionar, mas área para banho, para alimentação, para ter ali uma atenção específica. Eduardo, me permita, eu acho que o pátio de estacionamento é igual feira livre. Todo mundo gosta, mas ninguém quer na rua dele. E aqui é a mesma circunstância, tá? Só que é inevitável. Se nós precisamos da feira livre, nós também precisamos de um lugar adequado para essa situação de logística envolvendo o caminhão. Mas vamos lá, Marcos, vamos lá. Tem alternativa. Depois eu quero mudar de tema, mas vamos lá, já que você tocou nisso, vamos lá. O de São Vicente, esse condomínio logístico é o termo correto, área continental com acesso pela Padre Manuel da Nóbrega, você poderia fazer ali uma espécie de uma ligação, já existe a rodovia, com a descida da serra, tanto pela Imigrantes quanto pela Anchieta, para esses caminhões irem para lá. Não seria de difícil solução. Já no Guarujá, também nem tanto, porque, segundo o governador Tarcísio Gomes de Freitas, essa terceira
pista ligando o Planalto viria justamente pelo lado do Guarujá. Sim. Não viria pelo lado Descendo lá por altura de Mogi, por exemplo. Correto, corretíssimo. Mogi, Jacareí, exatamente, alguma coisa assim. exatamente. Aí eu fico pensando agora, o de Cubatão, a primeira intenção, a Ilha do Tatu, que ficaria do lado daquele viaduto Mário Covas, né? Já fica, eu acho, um pouco mais complicado. O que acontece? O pátio, economicamente, não traz benefício nenhum para a cidade. O único beneficiário ali vai ser o quê? Quem montar um restaurante para poder explorar aquilo. Mas precisa ter esse pátio. Não, precisa. Nessa mas área. Qual é o impedimento? É que a cidade não se beneficia absolutamente de nada. Essa é uma ação que não é contributiva com benefícios para a cidade. Então, não se poderia adotar um modelo, então, Marcos e Emílio, dizendo o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente vai construir um estacionamento do qual o município também terá participação. Tem que pensar um pouco melhor nessa circunstância. Exato, e lá poderíamos ter, por exemplo, posto de abastecimento que a cidade, agregar farmácia, sanitários que alguma empresa, que a própria prefeitura... Exato. Isso. Não pode ser uma porta de entrada em que eu cobro o pedágio e você sai lá pela outra porta porque você pagou o pedágio e PT saudações. Que ele é necessário, ninguém tem dúvida. Mas ele tem que ser melhor pensado para isso. Eu tenho visto esses lugares serem construídos no eixo da Via Dutra. Agora, o do Sabuó. Mas fora desse eixo da Via Dutra, estou falando de um ano para cá, né? Eu tenho visto construção de pátios exatamente com esse objetivo de permitir que o caminhoneiro tenha lá um lugar adequado, que não seja um posto de gasolina. Agora, esse pátio que também está sendo reservado para Santos, na área ali do Sabuó, como é que faz a entrada e saída desse pátio? Aí nós temos mais uma situação, de novo, batendo na nossa infraestrutura. Tá? Nós temos um limite que mesmo... Imaginemos que hoje nós já tivéssemos a terceira pista de acesso Planalto-Litoral. Como é que nós vamos fazer com isso? Aumentou o fluxo de caminhão, né? Não tem dúvida. E aí, eu coloco eles aonde? O porto continua do mesmo tamanho. Sim. Tá? Essa infraestrutura de entrada e saída, nós já sofremos isso daqui. Está minorado, está amenizado, mas todos nós ficamos entalados por conta do escoamento de safra. Mas aí, que vai começar agora de novo. Antes da gente mudar de tema, você acabou de comentar. Se nós tivéssemos uma interação entre o modal ferroviário e o modal de transporte por caminhões... A única solução que eu vejo hoje é incrementar o modal ferroviário. Ninguém discute isso. Sim. Nós temos algum impedimento, que é o aspecto de uso de cremalheira na serra, né? Sim, nós já fazemos isso há quantos anos? Opa! 100 e tantos anos já fazemos isso. Nós já tivemos uma grande malha ferroviária no país. Então, exatamente, foi a primeira ferrovia do país com cremalheira. Vale lembrar a rodovia, a ferrovia que nós tínhamos interligando todo o estado de São Paulo, a Sorocabana, utilizava-se isso. Quantas pessoas vão fazer a utilização? Cargas também. A gente tem aí um trecho ferroviário. O Muniz comenta aqui, uma carga, por exemplo, uma carreta da M. Muniz vai a Sorriso, do Mato Grosso, e tem que voltar. São mais de 1.000 quilômetros rodados. Você conhece Sorriso? Não. Eu conheço Sorriso e conheço Sinop, que é depois de Sorriso, né? Ali, né? Já andei por muito por esse país, né? E já tive a oportunidade de sair de Cuiabá e ir de carro até Sinop, né? E na época de safra, é impressionante a quantidade de caminhão que você tem, e eu me senti uma formiguinha no meio daqueles monstros de caminhões. Desses caminhões aqui, na chegada do porto. Sim, mas só que lá eles têm velocidade, né? E eu não sei o que é pior, ficar entalado quando está parado ou ficar no meio desse caminhão usado andando, porque hoje são caminhões muito bem construídos que andam facilmente a mais de 100 km por hora. Sem nenhuma dificuldade. A gente vai ter que discutir muito essa questão. O porto é importante, é inevitável. O Roberto Padovec fez esse e não se esquecendo, tem que incrementar o modal hidroviário. Também. Ou seja, essa situação de abastecimento... A BR do Mar aprovada, mas só no papel. O abastecimento, a descarga, a carga de navios pode ser através do modal hidroviário também. Nada impede dessa circunstância existir. Né? Que se criar hubs para esse aspecto e usar o modal hidroviário, que é o que o mundo inteiro faz. Citou-se ali Antuérpia, citou-se Rotterdam, citou-se Nova York, citou-se outros locais, como Hong Kong. Você fala em China, são portos dinâmicos. E você pega portos na China, por exemplo, Emílio, Marcos, que tem praticamente a cidade que ela respira o ar do porto. Você tem uma série de edifícios
para que tem? Pô, mas os prédios não, eles não são concebidos para moradia, são concebidos para moradia de quem trabalha no porto. Então, quer dizer, facilitando até o transporte. Lembrando que todo mundo quer o porto cego, né? Ou seja, zero trabalhador. Enquanto o Marcos falava aqui, eu vou mudar de tema agora, o doutor Roberto mandava, eu tentei. Eu não tinha entendido, depois repeti aqui, consegui anotar aqui, missão possível, né? Se fosse para mim, era impossível, não ia sair nada, mas para o Emílio não será impossível, né? O do Roberto Espirituoso, primeiro ele me perguntou quem vence o primeiro jogo da final do Paulista. Se eu soubesse, eu não estaria nem aqui, doutor Roberto. Eu já teria ganho na loteria, estaria nas Ilhas Caimã, Maldivas, sei lá, alguma ilha. Nossa, é longe, hein? Maldivas é longe, tem que hein? ficar longe, né? Tem que ficar longe. Curtindo lá um final de semana, passeando, não sei. Posso até arriscar. Depois eu vou passar essa pergunta para já vou começar já. Mas ele perguntou aqui, eu anotei, é o seguinte. Ele falou que advogados denunciados, né, no STF estão fazendo, né? Advogados denunciados, não, advogados de denunciados. O doutor Roberto manda a mensagem. Eu levei um susto agora, hein? Porque eu anotei errado, então. Advogados de denunciados fazem periplo em gabinetes do STF antes do julgamento. Ele pediu para o doutor Emílio explicar o que é périplo. Eu acho que é uma boa explicação, viu? Eu acho que vai ser... Não, deixa isso para o Emílio. Eu acho que vai ser uma explicação íngreme. Íngreme, pois é. Advogados. E assim freio. Íngreme. Eu fiquei anotando aqui. É um périplo. Périplo. É isso aí, pô. Doutor Roberto Monteiro Espirituoso dizendo bom dia para o doutor Emílio, bom final de semana. Bom dia, doutor Roberto. Périplo. Advogados e advogadas que atuam em tribunais, né? Isso hoje é mais comum. Em primeira instância, com o processo eletrônico, nós não fazemos muitos périplos ao fórum. Não me xinga não, Emílio. Ele olha para mim e fala, périplo. Périplos. Em tribunais, isso é mais comum, porque é preciso... Tem um instrumento que a gente chama de memoriais. Memoriais é uma petição, é um pedaço de papel, onde nós levamos aos desembargadores, aos ministros, em primeira instância aos juízes também, mas isso é utilizado em tribunais, não é? Sejam estaduais e em Brasília, para tentar convencer o magistrado dos nossos argumentos, apesar de já ter oficialmente juntado ao processo, mas é importante que advogados e advogadas façam esse périplo, essa missão, essa viagem, essa caminhada. Meio que um convencimento. Para tentar, né, convencer com mais argumentos, né, de forma sucinta, o ministro, o magistrado, para generalizar, de que os argumentos deles na defesa dos seus clientes são fortes e devem ser acatados, né, acolhidos. Mas esse périplo ele é bem árduo, porque, em geral, esse poder de convencimento, né, às vezes ele não é muito... Os magistrados não são muito abertos. Doutor Roberto está aqui simultaneamente dizendo o seguinte, boa explicação, muito bem colocado, até porque nem todos os nossos queridos advogados têm o poder da palavra e da escrita para produzir um périplo que convença os nossos queridos magistrados, né, e os nossos ministros a acatarem e acolherem vosso pensamento. Muito bem colocado por doutor Emílio, e quando dizemos que cada vez mais despejamos alunos de faculdades e a OAB tem que ressaltar a qualidade dos bons advogados, é justamente isso, prover peças, né, que possam ser instrumentos, não de agravantes, mas de causas que possam mostrar caminhos para não chegarmos aos estertores que a magistratura tem elencado como o caminho mais curto para as decisões. Por isso o périplo. Definição significado da palavra périplo em dicionário. Por isso os advogados usam. Viagem de circunnavegação em torno de um continente. Viagem de longa duração. Por isso é um périplo. Toda ação judicial hoje no nosso país é um périplo. Exato, é uma via sacra, né? Não sei se é sacra, mas é de sofrimento. Tem pelo menos você tem 4 instâncias, e nessas instâncias você tem inúmeros recursos. Sim. Então,
Então, vira um quantas instâncias nós temos, doutor Emílio Puime Vossa? Primeira, segunda, depois temos, considerando, né, uma justiça comum. Aí o STJ não chega nos quintos. E o STF. Depois acaba aí mesmo. Doutor Roberto, obrigado pela sua provocação sadia, eu sempre fico feliz. E também me passava aqui a informação pela manhã, a gente vai trocando informações também, lendo os jornais aqui também, e ele até disse, você veja como o STF não para de trabalhar, viu, doutor Emílio, o Marcos Stort, Eduardo. Eu tenho dó, viu? Eu também tenho. Ontem o STF decidiu pela cassação de 7 deputados em recurso sobre distribuição de sobras eleitorais. Porém... Melhor do que só Bolsa Família. Porém, alguns advogados fizeram o périplo e convenceram o ministro Dias Toffoli e o ministro Fux, e esse julgamento foi paralisado. Por isso que foram apenas 7, né, parlamentares do PL. Por causa do périplo. Tá vendo, doutor? PDT, MDB, Republicanos, União Brasil e PP. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos aqui, é isso? 6 partidos. Envolve partidos do... Está incomodando muita gente, né? Porque se pode acontecer... Por falar nisso, o Antônio do Guarujá é outro... O pessoal está me provocando aqui hoje. O Antônio Santos, hoje é sexta-feira, né, ele falou, sextou, Eduardo, e você não deu nenhuma informação aqui do nosso querido Guarujá. Fico triste que você... Não, calma. Falou do Porto, que é uma das grandes partes do movimento. Mas não é essa notícia que ele quer, não. Tá. Bom, o Antônio Santos diz o seguinte, que o seu filho que estuda na Irlanda vive chateado e provocado por outros brasileiros, né? Isso é o bullying, né? Mas principalmente pelos estrangeiros. Segundo ele, os britânicos, os norte-americanos, dizem que nós somos uma república de bananas, e o filho dele já arrumou confusão lá. Ele até dizia, não estou brincando, de forma séria, digo para o meu filho, muita calma, porque infelizmente é o reflexo de um povo que não amadureceu nos quase mais de 500 anos do Brasil para resolver as suas pendengas, seja quais forem. E ele cita aqui, você não citou, infelizmente, mais uma vez, o Guarujá é alvo, né, de notícias policiais, e não notícias boas. Por exemplo, ontem tivemos o Hospital do Guarujá demitindo 200 funcionários. Eu li isso também, viu, Antônio? Você me mandava ontem à noite e eu fui pesquisar o porquê. Vamos lá. O Hospital Guarujá é um hospital particular que presta serviço para a Prefeitura do Guarujá, que contratou uma empresa para fazer ali vamos tocar o hospital, o serviço. O downsizing. E esse contrato acabou. Receita para o fracasso. Exato. E aí o jurídico... Eu não sou mais contratado, como é que eu vou manter todos os empregados? E eles não pagaram nenhum salário dos funcionários, deixaram 200 funcionários sem salário e a empresa deu área. Resumindo, isso vai ser judicializado. A Prefeitura do Guarujá vai processar os administradores do hospital e, consequentemente, o hospital vai processar, vai ter embrólio aí. Quem perde é o Guarujá. Mas você cita aqui que o ex-candidato a prefeito do Guarujá é investigado por ligação de tráfico internacional de drogas, que é o ex-candidato a prefeito do Guarujá, o Cláudio Fernando Aguiar, que foi candidato no ano passado, teve 3,21% dos votos válidos, ou seja, 5.342 votos pelo Partido Novo. Mas você disse que o partido nada fez. Eu fui atrás. O partido fez sim. Em decorrência da ação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em vários imóveis, não somente no Guarujá, em São Paulo e outras cidades espalhadas pelo Brasil. O do candidato a prefeito também foi alvo, né? E documentos, celulares foram interceptados. Ele já está suspenso pelo Diretório Nacional da sigla, portanto, do Partido Novo. Como você disse, de forma errada, né? Só não é correção, é só para te auxiliar. O Novo já o suspendeu. Nesse momento, ele não é inscrito no Partido Novo. Mas, segundo a Polícia Federal, que interceptou conversas dele com Bruno Costa Calista, conhecido como Boy, que é considerado homem da disciplina do PCC no Guarujá. Estou dando que, inclusive, a Tribuna, outros jornais publicaram, que eu fui atrás de que você fez a colocação e nós fomos atrás. A investigação está em curso da Polícia Federal, há o direito de defesa, segundo o próprio Cláudio Fernando. Ele conhece o Boy, o Bruno, desde a infância, estudaram juntos, eles se conhecem, conversam, e ele diz que
quando na conversa foi interceptado que ele teria dito que ele era 50 vezes mais bandido do que uma outra pessoa citada que teria um veículo roubado, ele quis fazer uma menção apenas que ele é 50 vezes mais inteligente do que o sujeito que disse que um veículo foi roubado e pressionava tanto ele como o boy. Bom, para encerrar, a investigação continua, há o direito de defesa por parte das pessoas citadas, mas a Polícia Federal diz que tem comprovação aí do envolvimento do ex-candidato Cláudio Fernando com o tráfico internacional de drogas no Guarujá. A gente lamenta, espero que seja tudo resolvido da melhor maneira possível, mas, Emílio, você como advogado, mais uma vez a gente tem uma nova de uma pessoa envolvida com a política, ele que além de professor universitário de economia, também é CEO de uma rede de comunicação do Guarujá e aqui em Santos também, que é uma rádio e uma televisão. Isso, falando de forma ampla, né? Não, como você bem disse, ele está sendo investigado, que a Polícia Federal faça aí uma boa investigação para que apure os fatos de forma correta e isso, se for levado ao judiciário, se torne uma ação judicial. Mas a gente está percebendo já há algum tempo, e não estou falando de 1, 2 anos, mas há mais de uma década, a infiltração aí, né? Notícias vêm de todos, tem o GAECO de São Paulo, que é bastante atuante, a infiltração dessas organizações criminosas na política. Infiltração organizada. Infiltração. Ele bota o cara para estudar direito, política, ele bota para exato. fazer concurso para órgãos públicos. Exato, Tá? exato. Ontem, permita-me, saiu uma notícia de um condenado que estava fugido há 17 anos, que na academia de polícia se candidatou passou em todas as fases de concurso e só não foi descoberto a tempo, no último instante, porque senão ele seria qualificado para ser policial. como policial, como investigador. Exato. Então, é aquela história. Chama-se crime organizado por conta disso. E nós não podemos subestimar essa situação. Infelizmente. Mas a verdade, né, só para concluir, pois não, Emílio? O Estado brasileiro subestimou Totalmente. essa situação, não é de hoje. Totalmente. Né, que eles, o Marcos citou direito, é verdade, eles investiram muito e investem para que pessoas se formem em direito. Pessoas que não têm nenhum envolvimento com o crime. Exato. Pessoas, aparentemente. Nada, né? Só nada. com a intenção. Só com a intenção. E aí essas pessoas vão prestar concursos para a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria, para outros concursos públicos. Intenção que envolvam o direito. Intenção é crime? Hã? Intenção é crime? Não, ninguém pode ser condenado. Porque aí seria um crime de consciência, né? Isso é um crime de consciência. Eu vou deixar bem claro aqui, o Antônio mandou aqui de novo pedindo desculpa, não precisa pedir desculpas, Antônio, a gente aqui brinca muito para dar uma aliviada nas tensões do dia a dia, e você até cita que a imprensa, na grande maioria, não dá voz ao público, aqui a gente dá voz e respeita vocês, não tenho nem a pretensão de corrigi-los, até porque tem os meus efeitos, mas cabe a cada um de nós tentarmos ajudar e colaborar. Você, a sua esposa, a dona Sônia, o Robertão aí no Empório, no Guarujá, inclusive a gente vai tentar aí atender algumas indicações de vocês, trazendo pessoas citadas por você e do Guarujá. Antes do nosso intervalo aqui final, taxa Selic a 15,25%. Copom deve elevar juros de 1 ponto percentual, tanto agora em março, na próxima semana, quanto em maio. É o que espera o mercado econômico. Economistas e especialistas de mercado acreditam que é inevitável que nós tenhamos uma taxa Selic a 15,25% e depois, isso em março, e depois lá aumentando em maio também, né? Para você que ainda não está ávido por isso, prazo de declaração de imposto de renda 2025 vai ter início agora no dia 17 de março, portanto, segunda-feira, Emílio, Marcos, e até o dia 30 de maio, Virgínia? Até o dia 30 de maio, seu aniversário, então já vá providenciando a sua declaração, pois o governo está ávido para saber se o senhor aumentou. A esposa do... Também, né? Do doutor Marcos. Puxa vida, sobrou para mim, eu tô quietinho aqui, pô. O senhor aumentou o seu capital nos últimos 12 meses? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, a inflação já comeu um bom pedaço desse capital, Você viu? muita picanha? Do quê? Picanha. Eu não lembro desta parte. Do boi? Eu já sei, vou fazer um périplo para poder comer uma picanha. Esse doutor Roberto me deu um problema, agora saiu de périplo.
Não, pera um instantinho. Um ovinho está custando R$1,50. Aí, fala em ovinho Ah, agora. mas o Emílio disse que tem ovinho. intenção, viu, Eduardo, de pagar picanha para nós. Tem a intenção. A intenção, tá? Só a intenção. Você sabe que tem um iluminado aí, diz que os ovos vão ter que vir agora todos com carimbo de data de validade, né? Já foi cancelado. Já isso cancelaram? Porque era mais uma ideia de um iluminado Isso. para causar problemas. Agora, pintar o ovo de branco de meio amarelinho, meio marronzinho, isso já está acontecendo, porque você vende falsificadamente como se fosse um ovo caipira, tá? Exatamente. Tem uns pintando ovinho lá naquelas E não é aquele de boteco, aquele da nossa infância e adolescência. Era o ovo tá? colorido, né? Do boteco, né? Que a gente comia ovo e caia duro no dia seguinte. Não aguentava mais. Mas eu tinha saudade de alguma coisa, moela, né? Você comeu aquela salsicha de boteco já? Não, salsicha eu nunca tive coragem, mas moela eu cansei de Porque comer. você come aquela salsicha, fica joelho de porco. Joelho de porco, fica moela, isso aí. 3 semanas sentindo como um rei. E o sanduíche de pernil, que está lá o pernil lá, bonitão, né? Então, agora, pior de tudo é o sanduíche de linguiça na porta dos estádios, né? Esse todo mundo come. O senhor tem contra porta de estádio, sanduíche de linguiça calabresa e pernil? Primeiro é tipo calabresa, você pode observar, né? É uma falsificação. É tipo, é igual tipo chocolate, não é. Tipo aquele e além jogador, do mais. Tipo aquele jogador que parece craque, mas não é. Como nós falamos. Vou lembrar para você um termo que eu te disse hoje, logo na nossa entrada, né? Você já viu como é que é feita uma linguiça toscana? Vi. Já viu salsicha fabricando? Eu já estive nas fábricas. Você come salsicha? De vez em quando eu me lembro e tenho esse esquema. É igual o McDonald's, a cada 10 anos. Olha, depois que não vai causar nenhum mal. Olha, depois que eu vi a fabricação de. Olha só. E aquilo chama-se emulsão cárnea. Exato. E como engenheiro, eu estava lá fornecendo material de impermeabilização para tratamento das câmaras frigoríficas, né? E um produto que a gente estava utilizando, eu vi o cara jogar o produto na emulsão cárnea. Eu falei, cara, mas esse produto é igualzinho que nós estamos usando aqui para fazer impermeabilização. Ele falou, deve funcionar igual. Olha, eu vou falar que vai responder a Virgínia. Depois que nós vimos, né, Virgínia, como é fabricada a salsicha, quantas vezes você comprou salsicha? Faz quase 3 anos que eu Pois é. Um cachorro quente. Não, ainda mais. Cachorro mostarda. Esse tá proibido, não pode. Não. Olha, depois que eu vi. Vai ler o rótulo do que está lá, a composição. Depois que eu vi, como é que é a expressão carne? Como é? Carne mecanicamente separada. É isso mesmo. É o hambúrguer também. Só que em sigla, né? Salsicha, CMS, hambúrguer a carne gente também não mecanicamente come. separada. Pode A ler gente lá. compra a carne e faz o hambúrguer. E muito corante, né? Vai tudo quanto é cartilagem, vai tudo que você possa imaginar. Bom, depois dessa, só me resta dizer, vamos a intervalo e dizer o seguinte: após troca de farpas. Eita, sobrou para mim. Aí você vai falar assim, hoje eu tenho espírito. Tá mesmo, hein? Porque é o seguinte. Você deu salsicha para ele hoje? Não. Salsicha de lata. Vocês viram o encontro. Não, ela é pálida porque não tem corante, é só por causa disso. Vocês viram o encontro de Romeu Zema e Luiz Inácio com Lula da Silva? Um encontro. Teve o apalpar do Zema no presidente, olhando assim nos olhos, olhando nos olhos e mais ou menos. Chegou junto? Chegou junto. E mais ou menos assim, enquanto o Lula sorria, o Zema não sorria. E vocês lembram daquela expressão que alguém dizia para o outro, penetre no meu pensamento e boa viagem? Depois do apalpamento? Apalpamento postural. Peraí, apalpamento com penetração? De pensamento. Pensamento. Não, não falei mais nada, eu só estou repetindo. Após troca de farpas, o governador Romeu Zema diz que governo Lula cresce via anabolizante e que esqueceu do governo Dilma. E também rebateu críticas do ministro Alexandre Silveira. Diz o seguinte, que o ministro falou sobre a CEMIG, que é a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, ele é totalmente desinformado e viajado nas informações. Os dois são mineiros, o Silveira e o Zema. E o Zema, veja que a discussão caseira. Mineirês, mineirês. Já o governador de Santa Catarina, que foi o estado que mais cresceu em termos de números no mercado de serviços, né? O Jorginho Melo,
declarou o seguinte: se o presidente Lula vem ao meu estado, não verá a minha presença no mesmo palanque que eu mesmo. Isso não é uma postura institucional. Não, porque não, ele representa não. o estado de Santa Catarina. Só que o Jorginho Melo diz que se me convidar a sentar à mesma mesa que o presidente, não sentarei, se me convidar a estar no mesmo palanque, não estarei. O mesmo fato é esse da nossa deputada Rosana Vale. Recentemente aqui no lançamento da licitação, Sim. do túnel Do Santo edital. Guarujá, edital do túnel. Falar nisso, alguém aqui já leu o edital? Não tive tempo ainda. O senhor leu? Eu nem vi ele ainda. Foi Onde ele publicado está? já? O senhor foi convidado a estar presente lá pela Associação de Engenheiros e Arquitetos. Certamente, mas nós tivemos o senhor não lá, nós tivemos lá o Lustosa, que é o atual O Eduardo diretor Lustosa de representou. Portos, representando a Associação dos Engenheiros. Né? Sei. Então já estava muito bem Então, o Lustosa representado. não, Né? O Lustosa não compartilha do pensamento do Jorginho Melo nem da deputada Não, Rosana Vale. eu acho que ele ficou bem longe do palco, viu? Sim. Pelas fotos que ele me mandou, ele estava Mas bem se, longe do se o palco. presidente o cumprimentasse, ele cumprimentaria. Aí eu não sei, porque isso é uma hipótese, né? Vamos perguntar para ele. Vamos ao intervalo. E o doutor Roberto insiste aqui na pergunta, e agora o Antônio Santos também. Quem vence domingo? Então tá bom, antes do intervalo, responde o Emílio. Ele está falando sobre o quê? Campeonato Paulista, primeiro jogo da final do campeonato. Ele falou assim: Santos e... Não o é faz Santos, não. amistoso domingo. Não é. Ele perguntou assim: olha só o Antônio Sanches, se o Palmeiras, a tia Leila, essa intimidade eu não tenho, então eu chamo de Dona Leila, presidente do Palmeiras. Ele falou: se a tia Leila quer trocar o Rafael Veiga pelo Neymar, eu acho que ela não vai querer. Ela já tinha se posicionado aí o ano passado a respeito do jogador imaginário. Ele diz aqui, como o Rafael Veiga, ele diz aqui, como o Rafael Veiga se propõe a participar de jogos decisivos, não foge nenhuma partida, a decisão está sempre presente. Ao contrário do nosso querido ex-jogador, cita aqui o Antônio do Guarujá. Já estão até ligando aqui para me dar bronca, hein? Ele cita que o Neymar foi visto, segundo a imprensa, com o seu helicóptero, uma festa de arromba no interior com muitas moças. Não sei do fato, então não vou me eximir de dizer alguma coisa. Mas, Emílio Puimi, Palmeiras e Corinthians, 18h30, no Allianz Parque, domingo, primeira partida da decisão. Eu acredito que o Palmeiras seja ligeiramente favorito. No domingo. Por causa do resultado aí o Sim. Corinthians não jogou bem com o Santos. Não teve uma boa participação na Libertadores, foi desclassificado. Então já o time parece estar um certo declínio. O Palmeiras não vem muito bem, mas Está se montando uma nova equipe, né? Parece que é ligeiro favoritismo para o Palmeiras. E como informação, o estádio Allianz Parque receberá o show do grupo britânico Simple Red no sábado à noite. Não teria ali uma capacidade total, mas a Dona Leila, não é tia Leila, porque eu não tenho essa liberdade, com a W Torre, acabou o show, Virginia, de Simple Red, o palco será demolido. Como gosta o Marcos desmontado. Como gosta o Marcos Stort. Então, será desmontado, né, na sua parte lateral e estrutural, porque é um palco imenso para dar capacidade total de 45 ou 46 mil pessoas nesse parque. Tá bom, tá aí a informação, o Antônio Santos queria também, e o Marcos Stort não vai fugir da pergunta antes da volta para o final do programa. Final, Palmeiras e Corinthians, primeira partida. A segunda será dia 27, no meio de semana, por conta dos jogos da Seleção Brasileira. E o Antônio continua me provocando, dizendo que Neymar e Memphis, nem o pai, segundo ele, dá jeito, ganhando cada um milhões, não jogam nada e enganam os seus torcedores. Bom, eu vou responder essa pergunta com o meu profundo conhecimento sobre futebol. Recomendo ir na pastelaria que tem ali na ruazinha, em frente à entrada do Palmeiras, que é muito boa. É verdade, é verdade. Esse é o meu prognóstico. É verdade. O pastel é sempre bom. Não. Qual é a sua predileção pastelística? Pastelino? Ou pasteleira? Sabor? A queijo. O recheio não. Eu vou no... Graças a Deus eu vou no tipo calabresa. Porque óleo a 300 graus Celsius mata toda a bactéria. Não sobra nenhuma. Atenção, excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio.
Eu não vou cometer o impropério de dar o endereço, que eu também não sei, do Marcos História. Não, mas é na rua, a rua lateral, que na realidade, lateral, porque você tem você tem a Avenida Pompeia, né? E essa rua lateral que liga as duas avenidas passa em frente. É a Padre. Agora não, tem que olhar no mapa, né? Padre Tomás, eu acho. Você é exatamente em frente à entrada para o Palmeiras e uma das entradas. Mas qual das entradas? Estacionamento. Tem as entradas ali pela. Não é pela Francisco Matarazzo. Não é pela Francisco Matarazzo, é a rua de trás, que não é uma avenida, é uma rua que interliga, ok? Essa Avenida Pompeia com a Avenida Sumaré, ok? Pega aquele trechinho dali, onde você tem essa pastelaria. Porque tem a rua de frente da entrada principal do Allianz Parque, que era a antiga Rua Turiaçu, que agora chama-se Rua Palestra Itália. Muito justificadamente, né? Porque o termo anterior ao Palmeiras era Palestra Itália, né? E lembrando a todos nós que se fala em palestra em italiano significa um estádio, tá? Significa uma construção onde você pratica esportes, tá? Por isso palestra. A engenharia e o design italiano são extremamente avançados, né? Para essas circunstâncias e mais ainda algumas outras, né? Se nós olharmos o que é durável em termos de engenharia no mundo ocidental, foram feitas pelos romanos, né? Exato. E está lá em pé até hoje, né? Até hoje. E sendo usado, inclusive pontes, viadutos, sendo usados até hoje. Ousa insinuar que a passarela derrubada ontem em Anchieta não foi construída pelos romanos. Eu ouso dizer que na época não tinha caminhão nem motorista de caminhão assim dessa forma. Mas tinha brigas, né? Mas tem uma coisa interessante: esta distância entre eixos até hoje é a mesma criada pelas carroças que transitavam nas estradas romanas. Eu só quero que alguém me responda como que um caminhão grande que transporta container pode andar sozinho. É porque forças ocultas do nosso país sempre fizeram coisas sempre muito significativas, né? E para deixar aqui, para volta do final aqui do programa, Anchieta tem congestionamento de mais de 15 horas após carreta derrubar. É isso aí que fica claro que a solução ela precisa surgir urgente. Eu diria para você o seguinte: vai ter que fazer uma outra passarela, usando provavelmente o que a gente chama de pontes estaiadas hoje, que são os estais, né? Ou seja, você aumenta o vão, ok? Aumenta o vão onde está transitando e para você diminuir essa possibilidade de um impacto para essa circunstância. Lembrando que naquele trecho nós estamos muito limitados fisicamente. Você não é ribanceira de um lado, aspas, porque embaixo passa a outra pista da Anchieta e acima nós temos o declive do morro. Eu preciso ir para o intervalo, mas aí você colocou uma situação, deixa eu colocar aqui também, né? Deixa eu mandar um abraço primeiro, que hoje eu não falei, hoje eu estou inspirado, mas não falei, um abraço para o Carlos Eduardo em Campinas, um bom dia, Denilson da Curva do Oeste em Praia Grande, um abraço ao Cláudio lá, o Tiquinho da Freire que está lá na Marechal Malé. Precisamos trazer ele aqui, Virgínia, para fazer um contrato com ele de permanência, da gente almoçar lá com ele, porque o que ele faz de frutos do mar é uma maravilha, hein? O Tiquinho da Freire. Manda um abraço também lá para o nosso querido Marcelo Rocha, né? Marcelo Rocha me mandou um vídeo, viu, Virgínia? Prefeito de São Vicente, Caio Amado, cozinhando, ou, na verdade, fazendo café da manhã. Ele disse que pensou que ia casar e o café ia estar pronto. Não, tem que ser gentil com a esposa também, né? Manda um abraço também para a dona Ruth, para o Otávio em Cubatão. Manda um abraço também para o Junqueira. O Junqueira também tem Cubatão, dizendo o seguinte: Cubatão é a velha história. Tudo eles querem embutir em Cubatão, mas nada em troca. Veja, Cubatão não tem shopping, Cubatão não tem áreas de lazer para sua população em grande maioria, não se modernizou. Muita gente passa para ir a Santos, passa para Guarujá, a São Vicente, mas esquece que estamos no meio do caminho. Não somos uma instância balneária, não temos esse privilégio. Temos rios, temos o Guará Vermelho e temos uma série de problemas, mas na hora de embutir problemas, eles passam para Cubatão. Não se esqueçam que já tivemos a maior siderúrgica do Brasil, a antiga Companhia Siderúrgica Paulista, é verdade. Como era o nome, né? Era a Cosipa, e hoje temos ali uma empresa parada, gerando pouco emprego e gerando pouca perspectiva para Cubatão, chamada Uzi Minas. Estou esperando, depois da divulgação, que receberemos uma planta da refinaria, né, em Cubatão nova para produzir biodiesel, que vai render 4 mil empregos. Será, Eduardo? Não sei. Dei a notícia aqui, há um mês e meio atrás, mas não sei a veracidade. Mas, como último tema na volta, vocês vão comentar, em sessão tensa,
tensa na Câmara Municipal de São Paulo. Ontem aprovou-se a mudança da nomenclatura de GCM, Guarda Civil Metropolitana, projeto de emenda de lei orgânica que altera o nome da Guarda Civil Metropolitana, agora chamará Polícia Municipal em São Paulo. Aqui na Baixada, em Santos, o nobre vereador, presidente da Câmara de Santos, Adilson Júnior, também propôs o mesmo, já alterar. Aí foi feita a pergunta ao prefeito Ricardo Nunes. Prefeito Nunes, as viaturas, as fardas, onde estão ali os pontos da Guarda Civil Metropolitana, vai ter que mudar a nomenclatura. Aí o prefeito disse, fiquem tranquilos, nós mudaremos paulatinamente, conforme comprarmos novas fardas e novas viaturas, não teremos nenhuma despesa. Depois dessa, Virgínia, intervalo, na volta, o comentário do Emílio, doutor Emílio Puime, advogado, especialista em direito previdenciário, em périplo, é isso? Périplo. Daqui a pouco eu vou fazer um périplo no Eu diria que, sim, para criar uma contradição, um périplo intempestivo. Intempestivo. E o senhor Marcos Stort, engenheiro civil, professor universitário da matéria de patologia nas construções. Nas construções. Pois é. Ah, e a pastelaria fica na Rua Palestra Itália mesmo, viu? Tá vendo? Pastel é bom. Sim, muito melhor do que assistir o jogo. O senhor recomenda pastel de calabresa? É o meu gosto pessoal, né? Com queijo. Eu vou ficar calabresa com queijo. Eu vou ficar com o do Emílio. Mas eu não discrimino a carne, não. A carne também. Agora, os outros eu não sou muito fã, não. Tem uma quantidade... Vamos usar mais uma palavra, né? Tem uma miríade de recheios de pastel. Olha, eu gosto de queijo, com palmito. Agora, para arrematar, deveria ter um pastel de salsicha. Não, melhor não. Cancela a ideia do Marcos Stort. Intervalo para a despedida do programa. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora G Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse ingplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M Muniz Logística tem como foco principal oferecer Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos.
De serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e Já estamos de volta aqui. A gente estava comentando aqui no intervalo. Dr. Marcos Stort. As preferências pasteleiras. Posso revelar a sua informação culinária? Pode. Ele gosta, o Marcos Stort gosta de domingo de manhã, ele levanta cedo. Não, eu não sou eu. Não é o senhor? Eu só levo. Sou só o motorista. Só é o motorista. É, só o condutor. Mas o senhor não gosta de um pastelzinho de manhã no domingo? Nem a pau, Juvenal. Quem? A feira? A feira é a feira de domingo. A feira de domingo vai entre o Canal 3 e a Ana Costa. Tá? Aí entre o Canal 3 e a Ana Costa. Como no sábado é do Canal 1 até o Canal 2, se não me falha a memória. Né? Entendeu? Mas aí é preferência de... Tem preferência de sabor? Eu tenho, já disse aqui que eu gosto. Mas a da Vossa Excelência tem preferência? Ela gosta de pastel de carne. Carne. E a bebida, café da manhã? Coca-Cola. Gelado. Então ela está fazendo jus aí a fala do nosso presidente. Como o café está caro, tome outras coisas. Coca-Cola está mais barata. Muito mais barata. É verdade, Coca-Cola está mais barata. E aí aquilo ali, se tiver um entupimento na pia da cozinha, já aproveita que ela dá conta também. Se quiser também limpar qualquer coisa de metal, também funciona bem. Para a gente finalizar, espirituoso programa com Marcos Stort, engenheiro civil, professor universitário, doutor Emílio Puimi, advogado dos bons. Manda um abraço para a dona Creuza. A dona Creuza falou que eu não estou espirituoso, eu sou espirituoso. Obrigado, dona Creuza. Até que, enfim, alguém me defende. Não acredito numa coisa dessa. Você está carente hoje, hein? Não. E ela disse o seguinte, que ela recebeu uma picanha na casa dela. Olha aí que legal. De que tamanho? Não, a dona Creuza chama-se Creuza Alonso de Souza. Não vou dar o nome, ela disse que mora... Não, eu vou dar só a rua e não digo ali qual é o bairro. Ela disse que mora na rua 1º de Maio. Pronto. Onde fica a rua? Não fala, não. Não tem 1º de Maio em várias cidades. Ela recebeu 2 quilos de picanha, 2 de linguiça e uma carne maturada. Mas sabe de quem foi o presente? Ela diz aqui, do meu filho Matheus, pois fiz aniversário há 2 semanas atrás. Já do presidente eu não recebo nada. Ela disse, já estive empolgada pelo excelentíssimo presidente. Já votei nele, não votarei mais. Olha só, já votei no antecessor. Antecessor, quem era o antecessor? Era o senhor... O senhor Bolsonaro, né? Bolsonaro. O presidente antecessor... Também não voto mais. Ela diz o seguinte, conversando com o padre da minha paróquia, ele disse, Deus permite, Deus aconselha e Deus perdoa. Então ela disse, não votarei em mais ninguém daqui para frente. A dona Creuza, da rua 1º de Maio. É uma tendência. Nós observamos na última eleição municipal que o número de votos nulos e brancos foi maior do que do candidato que se reelegeu. Perfeito. Ou seja... Na verdade, mais que dos 2 candidatos. A resposta está sendo clara da sociedade. Né? Mas me interessou muito o churrasco. Se ela quiser nos convidar no próximo. Dona Creuza. Picanha de 2 quilos. 2 quilos de picanha. Eu acho que o filho deu uma forçadinha aí na picanha. 2 quilos de linguiça. Pelo que ela falou aqui, era uma carne importada. Será que era um bife? Não, maturada não. Maturada é um outro processo. É um processo. Maturado pode ser uma carne da Argentina. Não, a maturação é um processo que todo mundo pode fazer. Né? Mas ela falou que era uma carne importada. Você quer que eu explique como é que faz a maturação? Não? Se eu quiser explicar, a gente é um processo simples. Mas eu prefiro que o senhor explique um dia e demonstre na prática para a gente saborear. Não, eu acho melhor explicar antes. Né? Porque a maturação, eu me lembro que foi quem começou com isso aqui no Paraíso foi o frigorífico Bertin, lá de Linz. Dá até o nome do né? Foi, porque eu entrava nesses frigoríficos de conta de serviços de engenharia, né, pô? E aí você acaba, por curiosidade, vendo como é que é o processo, como é que funciona, quais são as consequências, até porque eu precisava analisar o contexto para dar uma consultoria adequada, né? Então precisava entender o que se fazia, né? E como se fazia, né? E a maturação é um processo que você pega a carne do animal recém-abatido, né? Você a limpa,
coloca lá a vácuo, né? Ou seja, você tira o ar daquela embalagem e você coloca numa câmara fria com temperaturas. Câmara fria significa uma temperatura de geladeira, ok? Durante 12 a 15 dias, isso desenvolve uma enzima que vai rompendo as fibras, ok? Que, assim, é um processo de putrefação da carne. Okay? Você vai rompendo as fibras por ação dessa enzima. Como ela está a vácuo, ela não consegue ter os efeitos danosos que você teria de uma carne exposta nessa situação. Aí, passado esse período, você coloca num túnel de congelamento, que vai até 40 graus negativos, onde é um congelamento muito rápido. Deste túnel, ela é armazenada numa câmara que a gente chama de freezer, naturalmente em casa, que opera entre 18 e 20 graus negativos, né? Então, você pode observar que essas carnes maturadas, elas, quando chegam para o consumo, a maioria delas está congelada. É verdade. Ok? E quando você abre esta carne depois que ela está descongelada, tem cheiro de quê? A dona Ruth falou aqui que, como ela não preparou, estava uma delícia, mas ela disse que vai conversar com o filho dela mais a miúde. Dona Ruth, a senhora não fez porque ganhou o churrasco de presente do filho, mas quem deu a explicação foi o Marcos. Não, mas é gostosa a carne maturada. Ela é só um processo. Eu só recomendo cuidado de ler nas embalagens, que hoje é uma... O cheiro que você falou é um cheiro de carne já... estragada. Em decomposição. Não, é o cheiro característico, né? Você abre, tem contato com o oxigênio, fora, né, o oxigênio promove essa reação química e tem esse cheiro, não tem jeito. Agora, tome cuidado com o que está escrito na embalagem, porque tem muita gente injetando água na carne, tá que é uma solução salina, e isso está escrito na embalagem. Sim. E aí a carne custa mais barato. Você está comprando água. O Matheus Vieira aqui, ó, da Encruzilhada, está num bom lugar, hein? O Matheus Vieira disse aqui, vocês tocaram ali instantes atrás, tomem cuidado, os supermercados estão vendendo muita linguiça tipo calabresa e não observe que são só tipos e não são as linguiças tradicionais. E ele diz aqui, é muito comum você ir aos supermercados e observe a cor da carne. Tem carne que parece que coloca um cloro, de tão clara que está ela vem com a... Hoje isso se aplica apenas à carne, o leite é tipo leite. Exato. O Matheus, está bem complicado mais. E ele pergunta aqui, se a gente sabe como é feito o processo da carne de vitela. Eu já vi um vídeo. A vitela é uma tradição de países europeus com condição climática. Na realidade, é um animal que você tira do útero da mãe, né, praticamente. Né? E é uma carne que... aí é uma... Ou seja, é um processo cultural, vamos dizer assim, que não é muito da nossa região, né? E até porque a carne de vitela é uma carne bem magra, né? Bem clarinha, vamos dizer assim, porque ela não tem uma quantidade de sangue. Gordura, não, ela ou seja, em termos de alimentação, é uma carne bastante saudável, né, Paulo? Mas, olhando para essa circunstância, nós não comeríamos frango. O frango não passa de 32 dias. Você não comeria um leitão. Certo? Que também você está falando de poucos meses de vida. Né? Então, na realidade, o processo de nós nos alimentarmos, e a proteína é indispensável e insubstituível é a proteína animal, mesmo que você tenha uma proteína vegetal que faça esse processo de compensação, que nós só viramos seres humanos pensantes por conta de consumo de proteína animal. Senão, nós não teríamos vamos dizer, a capacidade cognitiva que nós temos hoje. Posto isso, eu quero agradecer demais aí o engenheiro civil, professor universitário, que dá aula de como é produzido carne maturada, como é produzido carne de vitela. Sabe aquele troço que fica escrito assim, visite a nossa cozinha no restaurante? Você já entrou em alguma, não? Já entrei. Eu não entro nunca. Já entrei. As duas que eu entrei, inclusive, eu gravei vídeo Deixa lá. Quieto. Estavam boas, estava contento, né? Um abraço, Marcos. Foi programada? Foi programada. Tá. Pois é, parece a república que o meu filho morava na faculdade, que eu fui lá, vi aquilo que era a realidade, né? Comentei com a minha esposa, ela falou assim para o meu filho, vou visitar você. Quando chegou lá, estava tudo limpo, cheiroso, arrumado, e ela veio me dar bronca, dizendo, poxa, como você ousou dizer que o meu filho estava bagunceiro naquela... Morava numa pocilga.
Eu falei, pois é. Você olhou embaixo das camas? Você olhou dentro dos armários? Abriu os armários? Não, pois é. Então, típico de Olha, república, né? Põe aquela banheira de plástico na sala, em frente da televisão, tomando cerveja, e ninguém vai ao banheiro. Eu vou tomar liberdade aqui, que o Emílio falou assim, a minha filha estuda no interior e nós providenciamos que ela residisse num imóvel sem ser república, né, Emílio? Mas mesmo assim, sobre fiscalização e pressão para que mantivesse a ordem. Lembra, Emílio, que você comentou? Porque o que ele viu em república não tem câmeras, ninguém, tem câmeras monitorando, não? Não. Dançou. Aí já é demais, né? Na verdade, ela fez uma república dela. Ela fez a república dela? Então... Exato. Eu pensei que... Ela não quis a república, né? Não, era o caso do meu filho, morava ele e os amigos. Então a dona Caterine, que tem nome de realeza, montou a própria república dela. Isso aí. Entendeu? Tá vendo? Mas o doutor... E o que acontece dentro daquela casa não sai de lá. Mas o doutor Marcos Storch também tem uma filha que ele fala que ela como é que ele fala? Ela é uma moça prendada porque ela sabe cortar e costurar. Olha lá. Ela faz cirurgia gástrica. E ela também é conhecida na família como uma boa costureira. Sabe cortar e costurar. Coisa que eu não tenho coragem de fazer. Que maravilha, né? Depois disso, Marcos, bom final de semana. Aproveite bastante. Eu que agradeço. Como o seu pastel, o seu churrasco, seu bife de vitela, sua carne de vitela. Isso aí. Como é que é? O nome da esposa que esqueci agora? Silvia Regina. Isso, dona Silvia Regina. Dê juízo para esse rapaz aqui. Ela está tentando, viu? Faça com que ele siga o seu conselho. E eu já prometi que quero chegar até os 90 anos. Ela falou que não aguenta, não. Coitada. Eu acho que ela vai fazer um plano para o Pará. Coitada. 91 anos. 91 anos. Mas, segundo eu pude observar quando nós conhecemos... Minha avó, lá do materno, morreu com quase 102 anos. Lúcia. Eu percebi, quando nós conhecemos o Marco e a dona Silvia, e agora não me recordo o nome. Ainda bem que você não chamou de tia Silvia, hein? Não tenho essa intimidade, né? Como o nosso ouvinte esperando chamar a tia Leila, vai que ela me processa. A sua sogra também, eu observava lá, atenta a tudo, pouco falava, observava tudo, sorria de vez em quando, mas olhava para o Marcos, principalmente quando ele se abastecia de remédio. Tarja preta. Tarja preta. Tarja preta. Esse é o segredo de... Ali não era um jantar de médicos? É verdade. Então, é verdade. O que o jantar do médico estava servindo? Tarja preta. Tomar medicamentos. O que eu posso fazer? Hein, Emílio? O que eu posso fazer? Médica. Então, com assistência médica. E detalhe. Doutor, manda um abraço pro doutor Leal. Acho que ele mandou até um vídeo aí, eu vou depois... Eu acho que ele está lá em Portugal nessa altura do campeonato. Você voltou, não? Um vídeo, né? Mas, quando a gente vai no médico, o médico diz assim, Emílio, Marcos, Eduardo, Virgínia, beba com moderação. No jantar, a gente pode perceber muita moderação. Não, o paciente é você. O médico não tem obrigação de beber com moderação. Não? Não, você que está recebendo a recomendação. Ele tem que consultar o médico dele. Entendi. Boa. Essa foi profunda. Quando estiver eu num consultório médico, que o médico fala assim, beba com... Eu já bebo com moderação, já não sou de bebida, mas eu vou falar, o que o seu médico tem recomendado? Porque o meu especialista, Dr. Marcos Storch, disse que assim, beba com moderação desde que o médico recomende o mesmo. Não, porque pratique o mesmo. Pratique o mesmo. E vou dizer uma coisa para você, é muito interessante. Vai lá participar de algum evento só com médicos. Eu tive a oportunidade de participar de vários deles, inclusive churrasco e tal. E certamente, como é uma área de um horário de descontração, a palavra moderação, acho que... Como é que a gente falou hoje? Vai para um périplo. Está animado o Marcos. Eu percebo que o final de semana dele vai ser bastante... Eu prometo que vou comer salsicha. Ai, meu Deus. Coma todas, então. Emílio. Diretamente da embalagem. Da embalagem, né? Não é aquela da latinha. Da latinha que já pode. A da latinha pode comer direto. Pode. É a melhor. Quando eu acampava adolescente, meu filho, eu comia até pão duro depois de 2 dias no meio do mato. Você já comeu aquela, como é que é? Aquela presuntada em lata? Que tinha chavinha para isso! Essa eu nunca tive coragem, que eu experimentei uma vez e não rolou. Fiambre? Não, o fiambre, na acepção correta da palavra, é bem agradável de comer, mas não
aquela não vai, né? Era só Não o vai. nome. Eu tenho o péssimo hábito de ler o que está lá Olha, dentro daquela eu não vou embalagem. contar o nome. Eu tenho que encerrar o É programa, um problema mas sério. Mas é problema sério, mas eu vou fazer uma denúncia aqui. Tem som de denúncia aí, gente. Tem que providenciar. Tem que ter. Põe aí. Uma vez Uma música dramática? nós fomos num shopping e aí resolvemos comer uma pizza. Doutor Emílio, doutor Marcos Stort, especialista em patologia. A Simone é engraçadinha. A Simone falou que o senhor ensina a ciência dos patos, é isso? É isso mesmo, é mais um pato. Simone é engraçada também. A Simone, que é do Marapé, em Santos, ela está, inclusive, utilizando o programa para agradecer algumas crateras que já foram fechadas. Agradeço aí, não a rádio, mas os órgãos competentes que fizeram isso. Mas, lembra-se, Virgínia, numa rede de pizzas que existe ainda em São Paulo, Baixada Santista, pedimos uma pizza que tinha presunto. Lembra qual foi o presunto que foi... Não, era um patê. Era um patê de presunto na pizza. E olha, uma rede de pizzarias conhecida em vários lugares do Brasil. Eu olhei aquilo e falei, peraí, o que é isso? Era patê de presunto. Uma pizzaria em um shopping gigante aqui da região. Depois dessa, meu querido Emílio, bom final de semana, bom descanso. Qual vai ser o prato preferido desse final de semana? Uma macarronada, uma carne? Uma macarronada. Eu gosto muito de comer macarrão. Eu também. Macarrão Se me papi. Se perguntar, preferência de prato, meu é cheio. Mas cheio. Eu como macarronada com 1 metro assim, ó. E só para me defender que a Virgínia fez uma acusação que nós fizemos pastéis Infundada. Sem nenhum tipo de balizamento. Nada. Não dá. Nós fizemos cerca de 30 e poucos pastéis, né? Desses, se eu comi 25, foi pouco. E de tamanhos módicos, né? Era aqueles pastéisinhos, aqueles de aperitivo, é isso? Desse tamanho. Acho que ele está mentindo, hein? Acho que era maior. Isso é uma falácia. Era maior, hein? Isso aí era só o recheio, tá? Não, só que eu não comi num dia só, eu comi em vários dias. Agora você está já... Peraí, no dia seguinte você pega da geladeira gelado, já frita e come ou não? Dá uma esquentadinha O melhor no pastel é in micro-ondas, natura. na air fry. In natura? A gente tira da geladeira e manda ver. Depois dessa, vamos convidá-los, né, Virgínia? A gente vai confeccionar uma pastelada. Uma pastelada. Vamos convidá-los para saborear os pastéis da tia Virgínia. Ó, eu trago patê de presuntada. Então não vou convidar o senhor não virá. Só viu o Emílio. Patê de presuntada. Eu vou chamar a dona Silvia. Você que comeu, eu não comi essa pizza aí, não. A dona Silvia. Comeram, lá. Não, nós paramos de comer a pizza. Paramos de comer. Realmente, Mas aí estava no cardápio que era patê de... Não, presunto. Presunto. Não quer dizer que o presunto não tem que ser atropelado, né? Boa. Depois dessa, gente, ótimo final de semana. Amanhã, 20 horas, especial Roy Orbison, Pretty Woman, vai muito mais por aí, e o Get, e muitas músicas. E também no domingo, às 20 horas, reprise aí, você vai ter na Rádio Star News, que vem novidades, hein? Vamos com um novo aplicativo para você baixar no seu aplicativo, no seu smartphone, para Android e iOS também. Quem tem smartphone daquela marca como o Marcos Stort, que vem uma banana, aliás, uma maçã. Eu tenho o iPhone que vem uma banana de símbolo. Sim, entendi. O Marcos tem uma maçã, não é isso? Quase uma maçã, que é meio mordidinha, né? O do Emílio, qual fruta é? O seu iPhone? Não tem fruta. Ai, o meu, na verdade, é um abacaxi. Aí eu tenho o nosso querido Ronaldo Hammer trocou o celular dele com um celular que vem uma banana descascada, né, gente? Ele falou que essa semana ele vai ter que ir à loja trocar, porque o celular dele... Não caia no conto. Não caia no conto. Tchau, gente. Tchau.